O que eu gostaria de tratar com vocês logo de início nessa primeira palestra é sobre a origem das teorias. Quando nós tratamos da questão das teorias científicas, nós temos algo muito interessante, que é como, afinal de contas, essas ideias surgem. Como que literalmente as pessoas apresentam, fazem essas propostas. Algumas ideias são praticamente ideias normais, mas tem algumas que são muito estranhas. E nós iremos tratar de algumas dessas ideias que são relativamente estranhas durante esses dias também. Mas vamos olhar todas de um ponto de vista científico. Primeiramente, é importante nós entendermos que quando nós tratamos de temas relacionados com as origens, existe uma gama muito grande de teorias. Eu só queria apresentar alguns termos para você talvez ficar meio familiarizado. Nós temos naturalismo, nós temos evolucionismo, nós temos darwinismo, seleção natural, neodarwinismo, teoria sintética moderna, teoria do equilíbrio pontuado, evolucionismo teísta, criação especial, criacionismo, criacionismo científico, criacionismo religioso, criacionismo bíblico e design inteligente, para citar apenas alguns. Existem muitos outros. Ou seja, o assunto, quando nós tratamos dessa questão das origens, tem muita coisa presa dentro desse contexto. E geralmente a terminologia é muito desconhecida. As pessoas têm uma noção muito vaga. Por exemplo, a palavra criacionismo ou o termo criacionismo. Normalmente quando nós falamos de criacionismo, imediatamente as pessoas já pensam em coisa religiosa. Já estão pensando assim, Deus criou o mundo, ou a Bíblia, ou sei lá, algum escrito religioso, alguma coisa desse tipo. Mas a palavra criacionismo é uma palavra muito interessante. Esse ismo do final significa praticamente um sistema ou um princípio. É a mesma coisa que nós encontramos, por exemplo, em ateísmo. Ismo, nesse finalzinho. Então esse ismo indica o que significa essa palavra. Ou seja, nessa palavra está incorporado um sistema ou um princípio. A primeira parte, criação, essa é uma parte tranquila, é um ato, um processo por meio do qual algo é trazido à existência. Então nós temos duas palavras juntas, formando um conceito. A palavra criacionismo, tecnicamente, ela apenas significa uma proposta ou um conjunto de propostas científicas, tem que ser testável, obviamente, e esse conjunto de propostas afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e mesmo a complexidade que nós encontramos neles. Em outras palavras, quando nós tratamos de criacionismo, a palavra criacionismo não é uma terminologia religiosa. No entanto, ela é tratada como se fosse religiosa. Eu digo isso porque algumas das minhas oportunidades de falar em universidades por aí, eu já fui apresentado em algumas delas como padre ou pastor, porque eu fui falar do criacionismo. Mas a proposta do criacionismo, a proposta em si, não é uma proposta religiosa. Eu não vou entrar em detalhes em toda aquela terminologia, mas eu vou pegar de toda aquela terminologia 3 termos que são muito importantes para que nós entendamos o significado desses termos. O primeiro deles, que é a ideia de criacionismo, está relacionado com 3 possibilidades desse termo. É por isso que nós temos que usar um adjetivo para esclarecer que tipo de criacionismo. Nós temos praticamente o criacionismo científico, nós temos o criacionismo religioso e nós temos o criacionismo bíblico. 3 tipos de criacionismos diferentes. O criacionismo científico, ele preocupa-se apenas com pesquisa científica. Não existe nenhum interesse por parte das pessoas que trabalham no criacionismo científico em tentar provar que Deus existe, ou mesmo tentar provar que Deus criou o mundo, coisas desse tipo. Não é o alvo. Ele trabalha com pesquisas científicas. Existe uma questão muito interessante a respeito disso. À medida que nós desenvolvermos as palestras, eu creio que o ponto irá ficar muito claro. Muitas pessoas falam assim, mas trabalha com pesquisa científica para quê? Para provar que Deus existe? É impossível provar que Deus existe. Obviamente não é esse tipo de pesquisa científica. Então nós vamos procurar entender um pouquinho mais do que significa essa pesquisa científica do criacionismo científico. Mas existe um outro tipo de criacionismo também, que é o criacionismo religioso.
Esse criacionismo, ele é temático, são vários deles. Geralmente esses criacionismos são apresentados da seguinte forma: eles procuram explicar por que um determinado Deus ou uma determinada divindade teria trazido à existência o universo e a vida. Essa é a ideia principal dos criacionismos religiosos. No entanto, existe um, que é o criacionismo bíblico, que não é um criacionismo religioso. O criacionismo bíblico, ele é diferente porque ele não é temático, ele é descritivo. Ele simplesmente diz o que o Senhor Deus fez no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Ele não tenta explicar por que Deus criou o mundo. Não existe isso. Se você tem dúvida, é só ler os 2 primeiros capítulos de Gênesis, você irá perceber que não existe nenhuma menção do porquê as coisas foram criadas. Apenas nos é dito o que foi criado e quando foi criado, em qual ordem as coisas foram criadas. Portanto, existe uma diferença entre o criacionismo científico, religioso e o bíblico. Para deixar um pouquinho mais claro, o criacionismo científico, ele não trabalha com pressuposições ou pressupostos religiosos. Esse é um ponto extremamente importante, porque quando eu digo às pessoas que eu sou criacionista, muita gente já vem direto e pergunta o seguinte: qual a sua religião? Por quê? Não existe uma ideia ainda formada nas mentes das pessoas de qual criacionismo nós estamos tratando. Se eu chego e falo, olha, eu sou criacionista e eu trabalho com o criacionismo científico. As pessoas falam, mas isso existe, criacionismo científico? Em qual seminário você vai? Você não vou em seminário nenhum, nós trabalhamos em laboratório com essas coisas. Então as pessoas têm uma tendência de entender que o criacionismo científico ele não trabalha com pressupostos religiosos, embora ele possua implicações religiosas. Teorias científicas normalmente elas possuem implicações religiosas. Apenas para deixar claro, uma teoria que tem uma implicação religiosa muito grande, muito forte, é a teoria quântica, a física quântica. Quando nós trabalhamos com a física quântica, nós trabalhamos com aquilo que são chamados de níveis de energia. Você tem, por exemplo, um elétron, esse elétron pode ter ou esse nível de energia, um outro nível de energia mais aqui em cima, um outro nível de energia, ou seja, são níveis discretos de energia. Não existe um nível de energia entre esse daqui e aquele ali. O elétron tem essa quantidade de energia ou ele tem aquela quantidade. Aqui no meio não tem nada. Seria mais ou menos como se você pegasse um elétron e você tentasse fazer o elétron dar uns pulos. Então você vai colocando energia no elétron esperando que ele vá subindo devagarzinho. Ele não sobe, ele fica parado no mesmo lugar. Você vai colocando energia, de repente ele faz assim, ó, ele dá um pulo. Isso é a física quântica. Em outras palavras, física quântica trabalha com esses saltos. Qual seria a implicação religiosa dessa teoria? A resposta é simples, é o hinduísmo. O hinduísmo trabalha com castas. Ou você é isso, ou você é isso, ou você é isso, ou você é aquilo, e não existe nada aí no meio. Agora, não é porque a teoria quântica ela possui implicações religiosas que ela não é científica. É isso que nós estamos tratando. O criacionismo científico, ele não trabalha com pressuposições religiosas, trabalha com propostas científicas, estudando leis da natureza, processos naturais. No entanto, ele possui implicações religiosas. No entanto, isso não há nenhum problema. A parte da ciência, existe um bom embasamento científico? Sim. Trabalha com leis, trabalha com processos naturais que a ciência conhece? Sim. Pronto. As implicações religiosas, não é papel da ciência ficar estudando esse tipo de coisa. Já o criacionismo religiosos, e eu posso afirmar que eles não possuem implicações científicas. Porque eles tentam explicar por que uma determinada divindade criou o mundo, teria criado o ser humano, teria criado a vida e coisas desse jeito. É o tipo de coisa que não é testável. Então os criacionismos religiosos, eles trabalham com pressupostos religiosos, mas não possuem implicações científicas. Já o criacionismo bíblico, ele trabalha com pressupostos religiosos. A existência de Deus, que Deus criou o mundo. A questão da diferença do criacionismo bíblico para o criacionismo religioso é que o criacionismo bíblico, ele possui implicações científicas reais. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa parte. Falam assim, não, mas não é possível provar que Deus criou o mundo. Eu falei, exatamente, foi o que eu disse na primeira parte. Ele trabalha com pressupostos religiosos. Não, mas ele possui implicações científicas reais? Claro que sim. Você pega, por exemplo, no relato bíblico, no terceiro dia, ali nos é dito que Deus diz o seguinte, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Observe que é singular, não é plural.
não são as porções secas. Se fosse as porções secas, você teria vários continentes. Como a Bíblia usa o singular, a porção seca, ela está se referindo a um único continente. Em outras palavras, quando esse planeta foi criado, segundo a Bíblia, ele tinha um único continente. Eu não preciso perguntar para você qual é o nome do continente, porque eu creio que você já estudou isso em ciências. Ou seja, a proposta bíblica, ou seja, o criacionismo bíblico, ele possui implicações científicas reais. Seria possível provar cientificamente que o Deus da Bíblia criou o mundo? Não. Mas todas as afirmações que a Bíblia faz nesse sentido, elas têm implicações científicas, são reais. Portanto, o criacionismo científico, ele baseia-se apenas em evidências lógicas, leis e testes científicos. Já o criacionismo religioso não está relacionado com a ciência. O próprio nome diz, religioso. Mas o criacionismo bíblico, ele não deve ser contra evidências lógicas, a lógica, leis e testes científicos. Então é só para você ter uma noção do quanto existe por trás da terminologia. Imagina se nós fôssemos tratar de cada uma delas ali, eu precisaria praticamente de uma conferência só para tratar dos termos, da terminologia. É por isso que nós estaremos focando num tema, num aspecto específico, no caso do criacionismo científico. É muito importante que nós pensamos a respeito disso, porque o criacionismo científico, ele oferece uma proposta científica e histórica, no que diz respeito às origens. E essa proposta, não somente ela é científica, histórica, mas ela também é relevante. Ou seja, existe uma estrutura. Existe uma estrutura de pensamento, uma estrutura de raciocínio, que é o que nós estaremos estudando durante essa conferência. Agora, afirmar que o criacionismo científico é religião, isso demonstra falta de conhecimento. Então nós precisamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Dito essas coisas, vamos parar de pensar um pouquinho a respeito das teorias relacionadas com as origens. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar, mas, afinal de contas, como tudo começou? Aqui estamos nós, nesse tempo, nesse ano, e atrás, lá atrás. O que aconteceu? Há quanto tempo atrás? Como que as coisas começaram? Qual foi o início de todas as coisas? Quando nós tratamos dessas questões das origens, vocês vão perceber que essas propostas não são propostas novas. Lá na Grécia Antiga, cerca de mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, já haviam discussões acaloradas a respeito dessas duas tendências principais. Tendências que nós chamamos de cosmovisão. Okay? Então, a cosmovisão criacionista e a cosmovisão naturalista. Havia um grupo de pensadores gregos que acreditava que o mundo e a vida teriam surgido espontaneamente. Já havia um outro grupo de pensadores gregos que diziam, não, o universo e a vida não surgiram espontaneamente. Isso daí só pode ter sido criado. Desses dois grupos, é muito interessante você notar alguns dos elementos, ou seja, alguns dos filósofos que participaram dessa discussão. Obviamente, nós estamos falando de séculos, mas a discussão era uma discussão extremamente pertinente. Por exemplo, nós temos Tales de Mileto, que foi um grande filósofo grego. Ele viveu cerca de mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E o impressionante é que a frase que ele cunhou é usada até hoje dentro da ciência. Tales de Mileto fez a seguinte proposta, que o mundo teria evoluído da água por meio de processos naturais. Essa não é uma proposta que foi apresentada um pouco mais de 150 anos atrás por Charles Darwin. Essa não é uma proposta do século XX. Essa é uma proposta que tem pelo menos 2.600 anos. Um outro, Empédocles de Agrigento, foi ele quem fez a seguinte proposta: sobrevive o que estiver melhor capacitado. Isso não é proposta que foi feita há 150 anos atrás, que Darwin propôs. Ou que talvez Malpertuis, aproximadamente cerca de uns 300, quase 400 anos atrás, teria proposto. Não, isso daí são propostas de 2.400, 2.500 anos atrás. Por outro lado, nós temos um grupo, que é o grupo dos que pensavam dentro do contexto criacionista, dizia o seguinte, não, o universo e a vida não poderiam ter surgido espontaneamente. Eles foram criados. E lembra que a discussão era uma discussão filosófica, não era uma discussão religiosa. Era filosófica.
Dentro desses, um deles que acreditava no processo de criação do universo da vida, nós encontramos Platão. Da onde Platão tirou essa ideia de que o universo e a vida teriam sido criados? Ele disse algo muito interessante. Ele disse que as leis da natureza demonstram uma criação racional. Existe uma lógica muito forte por trás disso que eu gostaria de tentar mostrar para você como funciona. Deixe-me dar um exemplo bem simples. Você está dirigindo o seu carro. Se você virar a direção para o lado direito, o seu carro irá virar para que lado? O lado direito. Por quê? Porque existem leis que regem todo esse mecanismo de direção, forças e etc, coisa e tal, que quando você vira a direção para a direita, o carro irá virar para a direita. Pergunta, o que teria vindo primeiro, as leis ou o carro? A resposta é óbvia, as leis vieram primeiro. O carro foi feito baseado nas leis. Ou seja, o carro não seria a fonte das leis. Esse era o raciocínio de Platão. As leis teriam que existir antes da natureza. A natureza foi criada baseada em leis. É por isso que ela funciona. A natureza não poderia ser a causa da existência das leis. Então nós estamos tratando de uma argumentação muito interessante, outra vez, uns 2.400 anos atrás aproximadamente. Aristóteles também dizia que o universo foi criado segundo um plano racional. Ao olhar ao redor, ele percebia que as coisas encaixavam-se muito bem. E coisas que se encaixam muito bem é porque elas foram criadas. Deixa eu dar um exemplo simples que você poderá entender o raciocínio que Aristóteles teve. Eu vou colocar em termos atuais. Obviamente naquela época eles não tinham parafuso, não como nós temos hoje, tinham umas coisas semelhantes a parafusos naquela época. Mas imagina que eu pedisse a você para consertar um determinado que está quebrado e tem um parafuso e uma porca que você precisaria para colocar ali. Eu lhe desse uma caixa de ferramentas cheias de parafusos e porcas dos mais diferentes tamanhos e, sei lá, dimensões. Eu pedisse para você pegar qualquer duas delas e tentar colocar e arrumar o negócio. Se você pegasse apenas um parafuso e uma porca, sem ter certeza que os dois se encaixam, a coisa funcionaria? Agora, por que uma porca teria exatamente o mesmo diâmetro e a mesma rosca do parafuso? É porque ela foi planejada. Foi esse tipo de raciocínio que Aristóteles teve ao olhar a natureza e contemplar essa sincronia que existe na natureza. Ele chegou a essa conclusão dizendo, o universo só pode ter sido criado. Agora, por que os gregos possuem essas duas áreas de trabalho, o naturalismo e o criacionismo? Porque, no fundo, a filosofia grega, eu estou usando Leucipo, praticamente ele viveu no século V a.C., ele dizia o seguinte, nada acontece casualmente, existe uma razão necessária para tudo. Então os gregos estavam querendo achar qual era a razão primeira da existência de todas as coisas. No fundo eles estavam fazendo a mesma pergunta que nós nos fazemos. Como tudo começou? Como tudo isso teria vindo à existência? Então o que nós temos aqui é uma questão muito interessante de praticamente, pelo menos uns 2.400, 2.500 anos aí de propostas. Gostaria de apenas colocar algo para você pensar. Os naturalistas gregos ou os criacionistas gregos, qual desses dois grupos tinha razão? É muito interessante porque as pessoas chegam e falam assim, não, agora com toda a ciência que nós temos, fica fácil dizer qual dos dois tinha razão. E é por isso que é extremamente importante a gente trabalhar dentro desse congresso que nós estamos fazendo, para você entender e conhecer um pouquinho mais quem ou qual desses dois grupos estava correto. Dentro do contexto do criacionismo histórico, muitas pessoas tem uma perspectiva um tanto quanto que equivocada dos cientistas criacionistas do passado. Eu até costumo, de vez em quando, nas palestras que eu dou em algumas universidades, fazer a pergunta, para vocês, alguém poderia citar um nome de um criacionista que você conhece? Um criacionista que tenha sido um grande cientista do passado? E tem algumas pessoas que ficam assim pensando e não vem praticamente ninguém à mente. Para os cristãos vêm nomes bíblicos. Mas eu não estou falando de nomes da Bíblia, estou falando de pessoas do passado, talvez um passado não tão remoto, esses últimos 400, 300, 400 anos, pessoas que estavam envolvidos com a área da ciência
e que tinha um posicionamento criacionista. Deixe-me citar apenas alguns nomes para você entender. Nós temos, por exemplo, Francis Bacon. Francis Bacon foi praticamente quem inventou o chamado método científico que é utilizado até hoje. Bacon era criacionista e a razão dele ter criado o método científico era para separar, para poder distinguir aquilo que é real daquilo que é mito. Então ele criou toda uma estrutura de pensamento e raciocínio dentro desse contexto. E é interessante porque Francis Bacon, num dos seus escritos, ele disse o seguinte: eu prefiro crer que todos os livros que tratam de lendas são verdadeiros, ou que essas lendas seriam verdadeiras, do que aceitar que o universo e a vida teriam sido frutos do acaso. Bacon deixou escrito isso como parte do seu posicionamento oficial. Ele era criacionista. A lista seria uma lista bem grande, estou apenas colocando alguns deles. Você pode ver aí Galileu Galilei, Johannes Kepler, que foi o pai da astronomia, Blaise Pascal, inventor do primeiro, digamos assim, computador ou máquina de calcular. William Petty, que trabalhou muito na área de estatística e economia. Você tem Robert Boyle na parte de química e dinâmica dos gases. Nós temos Isaac Newton, bem conhecido, toda a parte de física clássica e também cálculo diferencial. John Flamsteed, fundador do Observatório de Greenwich, aqueles que ainda marcam as horas do jeito certo, aqui tantas horas, para lá tantas horas, para cá tantas horas. Se você for nos Estados Unidos, obviamente não vai ser o mesmo horário aqui. Se você pegar lá no Japão também não, tudo é relacionado com esse Observatório de Greenwich. Leonhard Euler, ou Euler, como é conhecido aqui no Brasil, o pai das funções, principalmente das funções transcendentais, beta e a gama. Carlos Linné, que praticamente é o pai da taxonomia. As pessoas falam, não, mas Linné era evolucionista. Não, ele não era evolucionista, ele era criacionista. Ele queria classificar os organismos de uma forma que facilitasse o estudo dos diferentes grupos. Linné nunca propôs uma ordem evolutiva, era uma ordem classificatória. A ordem evolutiva veio depois. A proposta dele não era essa. Você tem William Herschel, que trabalhou muito com a parte de astronomia galáctica, e também foi quem descobriu o planeta Urano. Você tem James Parkinson, e pelo sobrenome você já sabe a área dele, medicina. John Kidd, com a parte de química sintética. Nós temos John Dalton, que foi um dos primeiros a propor a teoria atômica moderna, como nós a temos hoje. Humphrey Davy, trabalhando com a parte da termocinética. Michael Faraday, com eletricidade, principalmente eletromagnetismo, inventor do gerador elétrico. Samuel Morse, chamado código Morse, telégrafo. Joseph Henry, foi inventor do motor elétrico, também do galvanômetro. Nós temos também Richard Owen, que foi um paleontólogo. Interessante, o termo dinossauro foi criado por ele. Você tem também James Prescott Joule, termodinâmica. Você tem também James Clerk Maxwell, na parte de eletricidade e magnetismo. George Stokes, na parte mecânica dos fluidos. Gregor Mendel, na parte da genética. Louis Pasteur, na parte de bacteriologia e bioquímica. William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, a parte de temperatura absoluta, que é bem conhecido. Bernard Riemann, da geometria não euclidiana, e a lista vai. Poderíamos citar muitos deles. Isso dá para você ter uma noção que a quantidade de pessoas relacionadas com a ciência no passado que aceitavam o criacionismo é uma quantidade grande. A pergunta é, por que eles aceitavam? Se você disser que era por influência religiosa, sem dúvida você está errado. Eles aceitavam o posicionamento científico devido à evidência científica. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou citar dois exemplos. Um dessa lista que eu dei e um da lista que não está nessa lista, mas alguém muito importante. William Thomson, Lord Kelvin, ele disse o seguinte: uma quantidade imensa de provas contundentes de design inteligente e benevolente encontra-se ao nosso redor. Existe uma quantidade imensa dessas provas. Ou seja, ele era criacionista, aceitava a ideia de que o universo e a vida teriam sido criados, que eles não eram frutos do acaso, por questões científicas. Existe um outro que inclusive recebeu um prêmio Nobel no ano de 1927, Dr. Arthur Compton. Aqueles que estudam física conhecem bastante o efeito Compton. Ele disse o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Pergunta, de onde ele tirou essa ideia?
Ele continua, ele diz o seguinte: não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada no princípio Deus. Além de aceitar que o universo e a vida haviam sido criados, ele também aceitava que o Deus da Bíblia era o Criador de todas essas coisas. Para você ter uma noção geral de tudo isso daí, no ano de 1992, Dr. Henry Margnow, que foi professor por muitos anos da área de física especificamente, ele lançou um livro que eu achei fabuloso. O título do livro é Cosmos, Bios e Theos. É uma compilação. Dr. Margnow foi professor da Universidade de Yale por muitos anos e ele fez uma compilação do pensamento de pelo menos 60 cientistas do século passado, sendo que 24 deles haviam recebido um prêmio Nobel. Agora, a ideia toda do livro era justamente discutir esse questionamento. E é impressionante porque a ênfase que o livro todo dá, num certo sentido, você encontra nessa frase que é espetacular. Ele diz o seguinte: só uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. Qual seria ela? Qual seria a resposta de 60 cientistas do século XX, 24 dos quais ganharam um prêmio Nobel, receberam um prêmio Nobel? Olha a resposta: a criação por um Deus onisciente e onipotente. Em outras palavras, quando nós tratamos dessa ideia de criacionismo, nós não estamos tratando de questões religiosas. Existe uma quantidade muito grande de evidência que nos leva nessa direção, nos auxilia a pensar desse jeito. Nós temos certas áreas que são áreas intuitivas. Eu, por exemplo, se eu lhe perguntasse, o meu óculos, ele foi criado ou ele surgiu espontaneamente? Eu creio que ninguém iria gastar os próximos 50 anos pesquisando se o meu óculos teria sido criado ou se ele teria surgido espontaneamente. Agora, por que você já quase que imediatamente, naturalmente, espontaneamente, intuitivamente, você diria, seu óculos foi criado? Por quê? É porque você não vê a natureza produzindo óculos. Você não sai por aí e encontra uma árvore de óculos. Você não sai por aí, vai na praia e você percebe lá um pouquinho de areia, esse pouquinho de areia fica lá, daqui a pouco cai um raio, esse pouquinho de areia vira, por exemplo, um pedaço de vidro, e esse pedaço de vidro, à medida que a onda do mar vai e vem, vai pulindo o vidro, vai dando formato no vidro, e daí por alguma razão misteriosa, ferro ali por perto derrete, ele forma certinho em volta do vidro, encaixa tudo direitinho, daí as perninhas por alguma razão vão... Ou seja, você entendeu o espírito da coisa? Esse é o ponto que é importante. Nós olhamos a natureza, nós estudamos a natureza, nós sabemos o que a natureza, por meio das suas leis e dos seus processos naturais, o que a natureza tem condição de fazer e o que ela não tem condição de fazer. Baseado nesse conhecimento, é que muitos cientistas dizem, o universo e a vida foram criados. Então, quando nós pensamos em termos dessas teorias todas, essas ideias, vamos parar e pensar um pouquinho no mecanismo de tudo isso. Eu queria dar algumas sugestões para vocês. Por exemplo, quando nós tratamos teorias, nós temos que fazer observações. Eu acabei de mencionar alguns exemplos aí. Você não acha uma árvore de óculos, obviamente, mas você acha árvores de outras coisas. Você tem condição de ver muita coisa interessante. Eu queria usar um exemplo bem prático, que é o seguinte. Imagina que nós quiséssemos estudar a questão da chuva. Formando assim um tempo muito negro de chuva, parece que vai chover bastante. Então nós queremos aprender um pouquinho ali. E você percebe que existe alguns eventos, alguns fenômenos que ocorrem normalmente quando existe chuva. Você percebe que tem um tipo de nuvem específico. Você percebe que algumas vezes tem raios, e quando tem raios tem trovão. Você percebe que à noite, quando está formando aquele tempo de chuva, existem relâmpagos. Mas você percebe algumas vezes também que noites que não tem nuvem nenhuma também tem relâmpago. Daí você vai tentar associar todos esses itens. Dentro da ciência é justamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar as evidências, olhar os fenômenos, estudar e ver se existe algum tipo de relacionamento entre eles. Quer ver um exemplo que é muito interessante? Eu gosto de colocar isso daí, porque todos nós somos bons cientistas. Você é, eu também, o pessoal que está nos ouvindo também.
Olha que interessante. Você chega na sua casa, aquele vaso espetacular que você ganhou de presente, que é caríssimo, está lá no chão em 500 milhões de pedaços, quase atomizado. E você pergunta para o seu filho, que está segurando uma bola de futebol, e pergunta a ele o seguinte: o que aconteceu? A resposta dele é a seguinte: o vaso caiu. Eu quero dizer para vocês que vasos não caem. Vasos são derrubados. Não existe vaso com problema psicológico tendente ao suicídio, eles pulam do lugar onde eles estão e se matam. Ou seja, nós sabemos que certas coisas têm alguma coisa por trás. É isso que a ciência procura fazer. Nós precisamos descobrir o que produz isso, o que teria produzido aquilo. Quando nós juntamos essas ideias todas, daí nós podemos chegar a algumas conclusões. Isso é praticamente o que eu acabei de dizer agora. Nós estabelecemos isso na ciência, trabalhamos com isso, dentro daquilo que é chamado de método científico. Eu vou resumir, para ficar bem fácil, o método científico. Ele primeiro faz observações. Então nós vamos lá e ficamos observando uma determinada coisa. Vemos como que esse negócio, o que acontece ali. Quantas vezes acontece, com qual frequência acontece. E se acontece quando isto está presente e se acontece quando aquilo está presente. Ou se não acontece quando isso está presente, ou se não acontece quando aquilo está presente. Ou se não acontece quando os dois estão presentes. Ou se acontece quando os dois estão presentes. Então o que nós fazemos? Nós fazemos observações. Depois de observar, nós fazemos aquilo que nós chamamos de hipótese. Tentamos dar uma explicação. Pelo menos uma explicação básica. Essa proposta, no caso a hipótese, ela não necessita ser testável. Nós apenas estamos expressando aquilo que nós achamos. Depois de avaliarmos bem essa hipótese, nós temos que formulá-la de uma maneira que ela se torne uma teoria. Daí sim, como teoria, ela precisa ser testável. Daí nós precisamos lá e fazer um teste, ver se ela funciona ou não. E por fim, se essa teoria, nós percebemos que ela funciona e ocorre em todas as vezes, nós transformamos essa teoria naquilo que nós chamamos de lei. Ou seja, essa explicação realmente descreve como a natureza funciona. Então essa é a ideia básica que nós temos aí por trás. Só para você entender, essa questão de leis da natureza é algo muito legal. Porque nós precisamos entender e aprender sobre elas. Nós não criamos as leis, nós apenas descobrimos as leis. Então, geralmente, quem descobre a lei, recebe, ou seja, o nome dessa pessoa passa a fazer parte dessas leis que agora são conhecidas. Por exemplo, se eu falar para vocês, as leis de Kepler. Kepler não criou as leis, Kepler descobriu as leis. Então nós temos 3 leis de movimento planetário, são as leis de Kepler. E assim funciona dentro desse contexto, as leis da natureza. E existe uma quantidade muito grande delas. Estou citando apenas algumas aí. Existem leis que são leis de conservação, existem outras leis relacionadas com gravidade, leis que estão relacionadas com o movimento planetário, como eu citei, leis da termodinâmica, leis de radiação, leis relacionadas com a luz, e a lista vai. Nós temos leis dentro da ciência também, leis como a biogênese, as leis que regem a hereditariedade, leis que regem a codificação genética, tem uma lista muito grande. Um exemplo prático, aí nós temos na física a ideia de leis das cargas elétricas. Cargas elétricas com o mesmo sinal, positivo, positivo ou negativo, negativo, elas se repelem. Cargas elétricas com sinais opostos se atraem. Não fomos nós que determinamos isso. Nós apenas descobrimos que é assim que a natureza funciona. É uma lei. Quando nós trabalhamos na química, a lei do equilíbrio químico. Você percebe que certas misturas, quando nós colocamos juntas ali, por exemplo, aí você está vendo o cloreto de cobalto, que muitos professores de química gostam de fazer, porque os alunos ficam, uau, muda de cor. Você coloca um negocinho lá, de repente tem uma cor, daí ele vira outra cor. Por quê? Um equilíbrio químico. É espetacular. Funciona, funciona. Não fomos nós que determinamos essa lei, nós apenas descobrimos que é assim que a natureza funciona. Quando nós pegamos o exemplo que eu dei para vocês, as leis de Kepler, relacionadas com o movimento dos planetas, a órbita dos planetas em volta de um corpo celeste não é uma órbita circular, é uma órbita elíptica. Não fomos nós que criamos essa lei ou essas leis, não, nós apenas as descobrimos. No caso da lei da biogênese, vida gera vida. Essa é uma lei que foi descoberta.
Não fomos nós que criamos a lei. Então nós temos uma quantidade muito grande de leis, e a ciência trabalha com essas leis. Nós temos também uma quantidade muito grande de processos naturais. Ou seja, são os processos que a natureza usa para funcionar. Nós temos alguns, por exemplo, combustão, cristalização, centrifugação, eletrólise, oxidação, redução, fossilização, fermentação, e a lista vai. Todos esses processos nós não criamos, nós sabemos que eles existem na natureza, a natureza os utiliza. Em alguns casos nós aprendemos com a natureza e a gente faz igual. Por exemplo, a questão da combustão é algo muito interessante. Nós simplesmente usamos a ideia e agora nós temos condição de usar esse processo natural e aplicar até mesmo aos nossos foguetes. Nós temos, por exemplo, coisas que nós procuramos evitar, que é a oxidação. Essa é uma área que eu trabalho, dentro da área de anticorrosão. Ou seja, você deixa coisas, a tendência normal é delas começarem a enferrujar-se. Nós temos na área da geologia, por exemplo, a questão da erosão. É um processo natural. Dentro da biologia, nós temos, por exemplo, fotossíntese. Ou seja, existem muitos processos naturais, muitas leis da natureza. Como que tudo isso pode ser utilizado, portanto, pela ciência? Quando nós olhamos lá no passado, nós não temos condição de saber como que as coisas foram criadas, mas nós temos as leis da natureza e os processos naturais. Ao estudarmos as leis da natureza e os processos naturais, nós podemos ter uma boa ideia do que teria acontecido ou do que não teria acontecido. Do que seria possível e do que não seria possível. Então, essa é a ideia principal no estudo das origens. Em última análise, o que nós temos que fazer, que é um processo muito importante, quando nós trabalhamos com teorias científicas, é procurar desenvolver um mecanismo que nós pudéssemos literalmente testá-las. Por exemplo, qual seria a diferença entre uma teoria e um mito? Qual a diferença dos dois? Algumas pessoas dizem que se tomar manga com leite você morre. Isso é uma teoria ou é um mito? Seria possível testar? Nós podemos pedir para o pessoal depois preparar, quando você chegar na sua casa, você faz um copo de manga com leite e testa. E nós podemos ver o que acontece. Tenho certeza que você está plugado na internet para a gente poder ver o que vai acontecer depois disso. Ou seja, qual seria a diferença, portanto, entre uma teoria e um mito? Isso é muito fácil de ser resolvido na ciência. É muito fácil. Teorias, de uma forma bem reta e direta, elas trabalham num sistema a posteriori, ou seja, depois de examinarmos as evidências. Você tem um grupo muito grande de evidências, você examina essas evidências, daí você faz uma teoria. Mito trabalha de um outro jeito. Mito trabalha a priori. Antes das evidências aparecerem, a gente já diz o que vai ser. Pare e pense a respeito dessas duas propostas, são propostas bem simples, bem retas e diretas. Quando você pensa em termos de teorias das origens, à medida que formos estudando, gostaria que você mantivesse, ou tivesse em mente, essas duas coisas. A posteriori, a priori. Evidências e falta de evidências. Processos naturais, leis da natureza e processos que ninguém sabe quais são. Então nós vamos estudar e pesquisar a respeito disso. Partindo para a questão de como juntar todo esse pacote. Afinal de contas, teorias são criadas, teorias são feitas. E quais são os elementos básicos dessas teorias? Tem 5 deles que eu procuro esclarecer para que ninguém tenha dúvida. Nós temos, no caso, o cientista, nós temos o raciocínio, temos a evidência, temos a questão das probabilidades relacionadas com a coisa acontecer ou não, e daí a ideia principal final, que é a questão, quando nós tratamos da teoria. O cientista, o primeiro, é um problema. Muitas pessoas têm uma ideia de que cientista é uma pessoa, assim, infalível, está sempre, ou seja, uma pessoa sem pressuposição, sem pressupostos, ela é neutra, e ele é prático, objetivo. Muitas pessoas acham que, inclusive, ele está sempre de avental branco. Tem todas essas coisas por aí. Mas, na verdade, a parte da ciência, nós sabemos que os cientistas,
nós somos pessoas normais. Eu sei que muitos não acreditam nessa afirmação, mas nós somos. É que nós temos uma percepção da natureza que a maioria não tem. É por isso que nós vivemos preocupados com as coisas. As pessoas acham que está tudo bem por aí. De vez em quando passa um meteoro por aqui, fica todo mundo assustado. A gente está assustado o tempo todo com isso. Não só quando eles passam. Quando eles também não passam, nós estamos assustados. Ou seja, quando nós tratamos essa questão específica do cientista, nós precisamos entender que cientistas também erram. Teorias, muitas vezes, são refutadas. Nós, muitas vezes, não gostamos disso. Mas essa é a realidade. Estou dando um exemplo bem simples aí, Albert Einstein, mostrando quem é o de verdade e quem é o de brincadeira. O de verdade está de paletó e gravata. O bonequinho que está de, literalmente, com um jaleco branco, esse é só o bonequinho. Ou seja, vamos entender que, quando nós tratamos de ciência, não é porque o cientista disse. Não é assim que funciona. Quando a coisa foi testada, aquela proposta foi testada, daí sim nós podemos ter um conhecimento mais amplo. Temos também o contexto, que é uma parte extremamente importante do raciocínio. Esse é um exemplo que ajuda demais a entender como que muitas vezes o raciocínio, embora sendo lógico, 3 pontinhos. Olha só, Zenão, ou Zeno, como ele é conhecido, foi um grande pensador grego. Ele disse o seguinte: eu consigo provar que você, saindo daqui, você jamais conseguiria chegar, por exemplo, na sua casa. A ideia que ele nos deu foi justamente essa. Imagina que você está no ponto E e você teria que ir até o ponto Z, que é a sua casa. Então vejamos como funciona. Ele diz o seguinte: primeiramente você terá que andar metade desse trajeto. Você fala, sim, daí só fica faltando a outra metade. Daí eu chego em casa. Ele falou, não, ainda não. Porque para você poder atravessar essa metade agora que você tem, primeiro você terá que atravessar a metade dela. Daí irá faltar a outra metade. Daí você fala, mas então é só andar essa outra metade. Daí fala, não, porque para você atravessar essa metade, primeiro você terá que atravessar a metade dela. Você fala, não, mas daí vai faltar só a outra metade. Correto. Mas daí você terá que andar essa metade dessa metade que faltou, faltando a outra metade. Você fala, mas daí é só andar a outra metade. Falo, não, daí você primeiro terá que andar metade dessa metade. Daí irá faltar a outra metade. Você fala, não, mas daí é só andar aquela metade. Mas para andar aquela metade, primeiro você terá que andar a metade daquela metade, irá faltar a outra metade. Você fala, mas daí é só andar aquela metadezinha. Mas para você andar aquela metadezinha, ainda você tem que andar a metadezinha da metadezinha daquela metadezinha. Vai faltar a outra metadezinha. Você fala assim, peraí, eu sempre vou ter que andar uma metade. A pergunta é, seria possível alguém chegar lá se sempre você teria uma metade ainda para ser andado? Independente de quão pequeno for. É o que eu brinco com as pessoas. Imagina que você está num edifício pegando fogo, você tem que saltar desse prédio para o outro. A distância é de 2,90 metros. E você consegue pular 2,89 metros. Eu acho que você não vai cair no outro prédio. Matematicamente eu posso dizer que nós vamos ouvir coisas fabulosas a teu respeito, tudo que você fez na sua vida e coisas assim. Em outras palavras, você teria que percorrer a distância toda para chegar lá. Quando as pessoas olham para esse paradoxo do Zeno, eles dizem o seguinte, rapaz, mas esse é um paradoxo extremamente interessante, porque ele é lógico. Correto. Esse é o ponto que eu gostaria de tratar. O fato dele ser lógico significa que ele está correto? Não. Nem todo raciocínio lógico está correto. O raciocínio é lógico, só não está correto. Tanto é que nós podemos usar a matemática e mostramos claramente. Aí você tem uma sequência muito interessante, vai vendo como que funciona as metades, somando uma metade, mais outra metade, mais outra metade. Ou seja, dá para a gente resumir, isso daí é uma série geométrica infinita, ela é convergente. Se você gosta da teoria dos limites e trabalhar com limites, você pode fazer todos os cálculos, mostrando que uma somatória infinita de metades é o número 1, ou seja, é o completo. Essa é uma das áreas que eu gosto, matemática. Tem condição de você somar coisas absurdas por aí. Um número infinito. Como é que você soma um número infinito? É só pegar o primeiro e o último. Aí você fala, mas como que é o primeiro e o último? Por exemplo, entre o número 1 e o número 2 existe um número infinito de números. Mas é possível somar os dois. Se você não entendeu isso, não se preocupa.
Raciocínio é algo importante. Nós temos aí, por exemplo, a coluna geológica. Dentro da coluna geológica, a ideia que nos foi passada é que essas camadas de rochas que nós encontramos no solo no planeta Terra seriam camadas que teriam sido produzidas ao longo da história do planeta. O raciocínio é lógico? Sim. A pergunta é, ele está correto? Então, quando nós olhamos um raciocínio como esse, nós percebemos que existem fósseis de troncos de árvores, são fósseis poliestratificados. Eles atravessam várias camadas dessa coluna geológica. Então nós sabemos que, embora o raciocínio seja lógico, ele não está correto. Nós vamos trabalhar um pouco mais com isso lá na frente. Uma outra área que é importante dentro dessa questão de desenvolvermos uma boa teoria está relacionada com a questão das evidências. Por exemplo, suponhamos que eu queira desenvolver um método simples, bem simples, para obter raiz quadrada de alguns números. Raiz quadrada é uma operação matemática. Mais especificamente, raiz quadrada de 4 algarismos. Se você esqueceu o que é raiz quadrada, é só achar um número que multiplicado por ele mesmo dá o valor daquele número que você quer achar a raiz quadrada. Vamos tornar a coisa simples. Raiz quadrada de 100. Que número multiplicado por ele mesmo dá 100? É o 10. 10 vezes 10 dá 100, portanto a raiz quadrada de 100 é 10. Essa é a ideia. Então vamos procurar achar uma metodologia que nos permita ter raiz quadrada, literalmente, de números de 4 algarismos, ou seja, que vão de 1000 até 9.999. Aí você tem um deles, 2025, raiz quadrada é 45. Deixa eu me dar uma dica de como fazer isso. Se você pegar 2025 e dividir bem no meio, você tem 20 e tem 25, se você somar os dois dá 45, que é exatamente o valor da raiz quadrada. Esse é um método espetacular. A gente trabalha com isso o tempo todo. Um outro exemplo disso, 3025. Raiz quadrada de 3025 é 55. Se você dividir de novo no meio, você tem 30 com 25, e 30 mais 25 dá 55, que é exatamente o valor da raiz quadrada. E se você acha que isso só funciona com 5, eu quero mostrar que funciona também com aquilo que não é 5. Raiz quadrada de 9.801 é 99. Se você dividir novamente no meio, você tem 98 mais 1 dá 99, perfeito. Ou seja, existem evidências. Eu poderia dizer para você o seguinte, está aí uma metodologia de você achar raiz quadrada de números que vão de 1000 até 9.999. E daí você sai feliz da vida daqui, fala assim, que bom, segunda-feira vou matar meu professor de matemática porque ele não me ensinou isso. O que ele me ensinou foi um pouquinho diferente dessas coisas. No entanto, se você fizer a sua pesquisa um pouquinho mais aprofundada, você vai descobrir, por exemplo, números como 1024, que a raiz quadrada é 32. Se você usar a metodologia e dividir bem ao meio, você tem 10 mais 24, que daria 34. Só que a raiz quadrada é 32. Você fala, puxa, mas deu perto. Estava indo tão bem. Raiz quadrada de 2500 é 50, só que 25, dividindo em duas partes. 25 mais 0 dá 25. Raiz quadrada de 5.929 é 77. Só que se você somar 59 com 29, dá 88 e não 77. E as pessoas chegam e falam assim, rapaz, o que aconteceu? Estava indo tão bem. A teoria deveria funcionar. A evidência era boa. O problema é que eu peguei apenas 3 números que eu ofereci a vocês, e são os únicos 3 números de 1000 até 9.999 que esse negocinho funciona. Ou seja, seria possível manipular a evidência? A resposta é sim, é possível manipular evidências. Então nós precisamos pegar o maior número de evidências possível. O maior número. Os 2 últimos pontos que eu gostaria de colocar para você pensar, um deles está relacionado com um aspecto muito importante, que é o que nós tratamos da teoria, a teoria do bolo de chocolate. Essa teoria é uma teoria muito interessante. Eu já tenho citado, creio que você já deve ter ouvido. A teoria seria a seguinte, você chega na sua casa hoje à noite e, adivinha o quê? Tem um bolo de chocolate esperando por você lá. Só que quando você saiu não tinha bolo de chocolate. Então como funciona? Primeira parte da teoria, uma teoria, iria sugerir que alguém que sabe fazer bolos de chocolate foi até a despensa, pegou os ingredientes e preparou um bolo de chocolate. Fez tudo certinho, ou seja, o bolo de chocolate foi produzido por uma mente inteligente. Uma segunda teoria, que é bem interessante também, diria o seguinte, que um caminhão de supermercado estava fazendo entrega, passando perto da sua casa, o teu vizinho lá, atravessou na frente do caminhão correndo para pegar a bola, e literalmente o motorista do caminhão, para não atropelá-lo, acionou os freios e adivinha o que aconteceu? O caminhão começou a capotar.
Lá atrás desse caminhão que estava fazendo entregas para o supermercado, tinha sacos de farinha, sacos de açúcar, tinha latinhas de... todos esses negócios lá atrás. E começou a capotar e os sacos de farinha se abriram, as latinhas de Nescau também, latinhas de fermento também, os pacotinhos de leite romperam-se. Esse negócio todo foi acontecendo e lá atrás também tinha um tipo de um container pequenininho, que um pouco da farinha caiu ali dentro, um pouco do açúcar caiu ali dentro, um pouco do sal caiu ali dentro, um pouco do achocolatado caiu ali dentro, um pouco do, sei lá, do óleo caiu lá dentro também. E, por incrível que pareça, os ovos batiam lá em cima e caíam lá dentro também. Foi espetacular a coisa do que estava acontecendo lá atrás. E depois de um certo tempo, esse caminhão parou, pegou fogo. Foi um incêndio. Chamaram os bombeiros chegaram lá, apagaram todo o incêndio, e no meio dos escombros eles encontraram um bolo de chocolate. Como aconteceu em frente à sua casa, eles deixaram um bolo de chocolate lá na sua casa, para resolver o problema de tudo. Eu creio que com essa ilustração daria para você entender especificamente o que nós estamos tratando de criacionismo e evolucionismo. É bem fácil a gente perceber a diferença dos dois. O último ponto que eu deixei para vocês, que eu mencionei, está relacionado com a questão da probabilidade. Pergunta: qual a probabilidade de um caminhão capotando, mesmo tendo todos os ingredientes necessários para fazer um bolo de chocolate, fazer um bolo de chocolate? Essa é a parte que os matemáticos entram, estudam e procuram dizer o que seria possível e o que não seria possível. Então eu creio que você tenha uma noção aí do que nós estaremos estudando e trabalhando durante as próximas palestras. Muito obrigado.